Olá, meus amigos e minhas amigas. Tudo bem com vocês? Como vocês estão? Eu espero que estejam todos bem e que vocês ainda estejam seguindo aquelas recomendações básicas de saúde que vocês não aguentam mais eu falar todo o vídeo. Mas é sempre preciso lembrar que você deve lavar muito bem as mãos, você deve passar álcool gel não só em suas mãos, mas também nas compras ou todos aqueles objetos que entram dentro da sua casa. E você precisa utilizar a máscara de proteção sempre que sai da sua casa, mas da maneira correta, cobrindo nariz e boca, ok? Meus amigos e minhas amigas, vocês sabem também que nesses QR Codes aqui ao lado, você aponta a câmera do seu celular e segue a gente nas redes sociais, tanto o Facebook quanto o Instagram da Aba. E nesse WhatsApp aqui, você envia o seu trabalhinho audiovisual. Então, todos esses vídeos, todos esses produtos audiovisuais que eu mostrei em videoaula, você deve fazer e enviar nesse número. Você deve enviar nesse número também o vídeo que vai para a mostra virtual, o que eu vejo da minha janela. Ok? E se você tiver também qualquer dúvida, você pode mandar, que eles encaminham a sua dúvida. Se você tiver algum processo de edição, de criação desse conteúdo, você envia a sua dúvida nesse número também, que eles repassam a mim e eu posso ajudar você de uma maneira mais rápida. Legal? Meus amigos e minhas amigas, venho tratando de muitas coisas. Em aula passada da outra faixa etária, eu trouxe alguns problemas na produção audiovisual que você pode enfrentar e trouxe a explicação do que é o efeito Moiré ou efeito Moire, que é um efeito causado por linhas finas muito próximas umas das outras que atrapalha a produção audiovisual. Então você já deve ter visto acontecer isso, seja num telejornal, numa reportagem ou qualquer outro vídeo, principalmente na internet, esse efeito Moiré. Se você não sabe do que eu estou falando, basta você acessar a aula que saiu anterior a essa, que é de outra faixa etária, mas que você pode e deve assistir. Vai lá e acompanha o que é esse efeito Moiré. E hoje eu vou falar com vocês de um outro efeito, mas um efeito do bem, um efeito que é utilizado para criar muito conteúdo, que você já sabe o que é, mas eu trago novamente para falarmos um pouco mais e desvendar mais dúvidas que vocês tenham quanto a isso. Principalmente porque na nossa roda de conversa, que acontece todas as segundas, às 11h30 da manhã e às 5 da tarde, pediram para eu falar sobre esse assunto novamente, que é o Chroma Key. O que é o Chroma Key? Vocês sabem que é um efeito onde você retira uma cor do vídeo, né? Onde você dá transparência a determinada cor no vídeo. Ah, professor, mas não é só aquele verde como esse? Não, o efeito de chroma você pode aplicar em qualquer cor. Então eu poderia aplicar o efeito de chroma aqui nesta cor ou nesta cor. Mas aí você vai enfrentar alguns problemas, porque essas cores são muito semelhantes com outras partes do meu corpo. Então, por exemplo, eu não poderia fazer o efeito de chroma, aplicar o efeito de chroma, por exemplo, na minha parede branca, porque esse efeito vai acabar pegando partes do meu corpo. O que é branco no meu corpo? As unhas, os olhos, os dentes e até a tonalidade da minha pele. Então eu não posso utilizar o efeito de chroma para cores próximas a esses objetos que você não quer retirar. Então, geralmente você utiliza uma cor totalmente diferente. E, na maioria das vezes, você utiliza o verde, né? Então esse aqui é o meu tecido de croma, onde eu já utilizei para gravar algumas aulas para vocês. Então você pode perceber que ele é totalmente diferente de tudo que tem à minha volta e da minha pessoa. Então eu poderia utilizar ele sem problema nenhum como um fundo, né? Deixa eu ver se eu consigo esticar um pouco aqui. Como um fundo aqui atrás, né? Para retirar esse fundo e me colocar em qualquer lugar que eu queira. O intuito geralmente do Chroma Key é fazer com que o objeto central, o assunto principal, que geralmente é uma pessoa, possa ser inserido em qualquer outro cenário.
né? Então é normal você ver um estúdio todo de croma, principalmente telejornais, onde você tem o estúdio inteiro em croma e o apresentador fica ali para ser inserido no cenário do telejornal. Mas, além das suas roupas, cor de cabelo, acessórios, que você tem que tomar cuidado para não ser semelhante, qualquer objeto que você vai introduzir na cena quando você for utilizar um chroma key deve ter uma cor totalmente diferente daquela. Por exemplo, eu achei esta sacola aqui. Esta sacola tem praticamente o mesmo tom do meu tecido de croma. Então seria impossível utilizar uma sacola dessa, se eu precisasse, com esse meu tecido de croma, porque puxaria a informação desse efeito para desaparecer essa sacola. Então veja só, vou colocar o efeito e você pode visualizar que a sacola também some, ok? O efeito de croma ele é muito utilizado principalmente hoje em dia para a realização da indústria cinematográfica, também na indústria de games, ou seja, as duas maiores indústrias que mais geram dinheiro trabalham com croma. Pela facilidade, por você conseguir transformar algo que seria extremamente caro de produzir, se fosse real, em algo mais barato de forma digital. Então, em próximas aulas, eu vou trazer alguns filmes que foram feitos no croma. Vamos desvendar algum desses mistérios do cinema que foi utilizado o croma. E aí você vai entender como esse efeito foi utilizado na indústria cinematográfica, ok? Bom, mas o croma ele não precisa ser utilizado apenas como fundo. Ele não precisa necessariamente ser utilizado apenas para fazer o fundo para eu ser inserido num lugar diferente, em um cenário diferente. Você consegue utilizar o croma, esse efeito de croma, para criar outros tipos de efeitos. Por exemplo, se eu tivesse uma roupa em croma, vou tentar fazer aqui com esse tecido. Vamos ver. Eu poderia ser agora apenas uma cabeça flutuante conversando com vocês. Então eu poderia utilizar uma roupa em croma para fazer isso desaparecer. Então o que eu tive que fazer para isso acontecer? Eu tive que gravar ou tirar uma imagem, uma foto desse fundo que eu estou da maneira que é, colocar na timeline embaixo do vídeo principal, onde eu estou gravando agora e falando com vocês, e aplicar o efeito de croma no tecido. Dessa maneira, eu fico sendo apenas uma cabeça flutuante. Então, em determinados momentos, nessa aula que eu vou trazer do cinema, você vai ver que a pessoa está só com um braço colocado em croma, está usando uma luva, para o quê? Para ser retirado aquela parte do corpo e ser inserido de forma digital, outra arte, né? Um outro objeto, seja um braço mecânico, por aí vai. Soldado Invernal, por exemplo. Os Vingadores Soldado Invernal. Você vai reparar que quando tiver a filmagem do Soldado Invernal, ele vai estar sempre utilizando uma manga da cor verde, exatamente para esse braço real que ele tem desaparecer e poder ser inserido aquele braço mecânico que ele tem. Então, o efeito de croma, ele é utilizado para muitas e muitas coisas. E ele vai ser agregado com outros efeitos. Então, por exemplo, na indústria do game, onde você tem cada vez mais personagens reais, com aparências reais, não é mesmo? Os jogos de futebol, você vê que tem exatamente a fisionomia daquele jogador. Você pode ver que o Neymar tem todos aqueles movimentos que ele faz em campo de verdade. Você tem jogos como Uncharted, The Last of Us, que é muito real. O movimento do personagem é extremamente real. E vai funcionar da mesma maneira como filmes como, por exemplo, O Planeta dos Macacos. Aquele macaco principal, o Caesar, se você já assistiu o filme, você sabe do que eu estou falando, ele é um ator de verdade, mas ele não está utilizando uma roupa de macaco. Não, ele está utilizando acessórios
para identificar o movimento dele, sensores de movimento, em um fundo verde, em um fundo de croma, e aí a combinação do efeito de croma com o CGI, né, a computação gráfica e o sensor de movimento criam todo aquele ambiente, todo aquele movimento do macaco na cena. E assim funciona nos games também. Então você vai ter a soma de efeitos, né? O croma junto com o sensor de movimento, junto com o CGI, que é a computação gráfica. Então é preciso dominar vários e vários efeitos. Você precisa conhecer diversos mecanismos de efeito e como eles funcionam para você fazer isso. É claro que nem sempre esse efeito de croma funciona de primeira. Então, por exemplo, aqui que eu estou com uma sombra, eu deveria melhorar essa iluminação para tirar essa sombra, por exemplo. O pior inimigo, a pior coisa que pode acontecer quando você vai trabalhar com croma, com efeito croma, é isso, sombra. A sombra faz com que a gente perca mais tempo para deixar mais fino, mais delicado o efeito a ser aplicado. É claro que existem técnicas onde você não precisa de um fundo verde para tirar a minha pessoa desse lugar e inserir-na em outro lugar. Existe uma forma, um procedimento chamado rotoscopia. Rotoscopia é o processo onde você cria uma máscara, né? Então você vai dizer exatamente no seu vídeo o que você quer que fique nesse vídeo. Então você vai desenhar pontinho por pontinho, fazendo todo o contorno, né? E aí você vai ter que fazer a alteração dessa máscara frame a frame. Ou seja, a cada fotograma você vai ter que mudar o posicionamento dessa máscara e assim você consegue retirar um objeto, uma pessoa do fundo sem a necessidade de croma. Porém, é um trabalho muito árduo, muito difícil, que requer horas e horas e mais horas para ser feito. Então, quando você tem a possibilidade de utilizar o efeito croma, é sempre muito bem-vindo, porque vai economizar horas e mais horas desse trabalho de edição, nesse processo, por exemplo, de rotoscopia. Então, se você tem a oportunidade de utilizar o croma para não ter que fazer esse trabalho, ótimo. Mas não é só porque você tem esse tecido, seja verde, seja azul, que você vai ter facilidade. É preciso tomar cuidado. É muito fácil você ter um vídeo em croma de maneira tosca. É muito fácil você transformar um vídeo, quando você tem um croma sem os devidos cuidados, que ele fique tosco. Então, principalmente iluminação para retirar essas sombras. Mas tomar cuidado, não é só porque você colocou iluminação para tirar essa sombra que você vai estar livre de problemas. Porque o reflexo, né? Você pode ver que é um tecido que tem certo brilho, vamos supor. Ele é fosco, porém ele tem um certo... ele cintila um pouco, né? Ele vai acabar podendo dar reflexo no seu rosto, na sua pele, de alguma forma. Então, eu vou colocar agora uma imagem para vocês verem a iluminação básica, o esquema, o desenho de iluminação básica de um estúdio de croma. Olha só. Então você pode reparar que além dessa luz frontal, por exemplo, aqui eu só estou utilizando o ring light como iluminação, então eu tenho uma luz apenas frontal. Numa luz de estúdio para filmagem, você tem que ter a luz principal, que é chamada de key light, né? A luz-chave key light, que é a luz que vem reta, né? Que vem iluminar você na mesma direção da câmera. Você vai ter luz laterais, né? Para que tire sombras laterais, porque se você joga apenas luz de frente, você cria sombras na lateral do seu corpo. Por exemplo, você pode ver que minha orelha aqui, ela está mais escura. Então eu tenho que ter luz laterais para quebrar essas sombras, né? E aí, se necessário, você também tem que ter luzes que vão lavar esse fundo para retirar a sombra. E aí sim você vai estar completamente iluminado, com o fundo iluminado, sem sombra, para ter um efeito de croma, né? Para você poder utilizar o croma de maneira perfeita.
Então, para você fazer efeito de croma, não basta ter apenas um tecido ou uma parede pintada. É preciso tomar muito cuidado com a iluminação para fazer esse efeito funcionar da melhor forma. Ok? Então, próxima aula vou trazer mistérios do cinema, né? Como que foi feito certa cena, como que eles conseguiram transformar algo que parece impossível em parecer real, né? Como foi feito o Planeta dos Macacos, os Vingadores, e aí a gente vai ter praticamente um vídeo react desses efeitos do cinema, ok? Então eu espero que vocês continuem se cuidando, mandem seus trabalhinhos no WhatsApp que está aqui ao lado, acompanhem todas as aulas, a caixinha da playlist aparece sempre no final de cada uma para você ter acesso fácil à nossa playlist, ok? Então é isso, um grande abraço e tchau!